Graça e paz. Graça e paz. Louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez, mais uma quinta-feira reunidos, para juntos adorarmos ao nosso Deus na beleza da sua santidade, para lhe render louvores, porque o nosso Deus é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre nas nossas vidas. Convido os amados nesse instante a inclinarem suas cabeças, fecharem os seus olhos e juntos sermos elevados a Deus em uma palavra de oração. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos por esse dia, te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de aqui estarmos reunidos, para juntos te adorarmos, bendizemos o teu santo nome, ó Deus, declararmos, ó Deus, a tua bondade sobre as nossas vidas e nos derramar, ó Deus, diante da tua presença, os nossos pedidos, as nossas súplicas, aquilo que tem sido alvo, ó Deus, das nossas petições diante de ti. Que o Senhor esteja dia após dia nos abençoando, que o Senhor receba esse culto, que tudo que aconteça, ó Deus, nesse recinto seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Abençoa a tua igreja aqui reunida, abençoa as famílias aqui representadas, abençoa todos aqueles que ainda estão a caminho para que possam chegar em paz e em segurança. Essa é a oração que te fazemos no nome santo do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Façamos todos juntos a leitura do introito bíblico. Vede, todos juntos? Nos tem concebido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Que Deus esteja dia após dia nos ajudando a conhecer o nosso Deus mais e mais. Passa a palavra agora aos irmãos, aqueles que desejam agradecer uma bênção e aqueles que desejam fazer um pedido de oração. A nossa irmã Grace. Graça e paz, irmãos. Amém. Quero agradecer ao Senhor por mais um privilégio de estar em sua casa e quero que os irmãos orem pela minha mãe, que nesse momento está lá no Pão de Areias, provavelmente seja chikungunya, mas que o Senhor tome a frente de toda a situação. Amém. Vamos orar. Nossa irmã Tassiana Olívia. Graças e paz, igreja. Amém. Eu quero agradecer a Deus, por sua bondade, sua misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Mais um dia, de misericórdia. E eu quero pedir oração, que quando eu estava vindo para a igreja, uma amiga minha que já tinha pedido oração para ela e Deus teve escutado, nossas orações, pela graça dele. Ela pediu oração por uma prima chamada Aline. Ela não entrou em detalhe, mas a família está muito desesperada, eu não sei qual é o caso. Aí ela disse, amiga, me ajuda de novo em oração, pede lá na tua igreja. Eu digo, eu estou indo para a igreja e vou lá pedir. Aí eu queria que os irmãos, estivessem apresentando a Aline em oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos então apresentar a Aline. Há mais algum dos irmãos que deseja fazer um pedido de agradecimento? Nossa irmã Olívia. Eu quero agradecer a Deus, porque hoje eu fiquei sabendo que o meu primo se converteu, ele está recluso numa penitenciária, e eu quero louvar a Deus e pedir que os irmãos estejam orando por ele, para o Senhor estar sustentando ele no seu caminho. E também queria pedir oração para o ex-marido de uma amiga minha de trabalho. Ele é o pai dos filhos dela e ele foi diagnosticado com câncer na garganta. Ele é bem jovem e ela está muito abalada. Eu queria pedir oração também pela avózinha de João, que está meio adoentada, a gente acha que é chikungunya. Queria estar pedindo oração pela vida dela. Amém. Há mais alguém, alguns dos irmãos que desejam agradecer ou fazer um pedido? Nossa irmã Aparecida Carnelo e nosso irmão André. Graça e paz, igreja. Eu queria agradecer a Deus por mais um dia de vida, pelo livramento. Queria agradecer aos irmãos que oraram por mim, pois domingo eu não pude vir ao culto porque eu estava com muita dor de cabeça. E essa semana toda, tendo dor de cabeça todos os dias. Só hoje, que graças a Deus, não estou. Mas
Eu quero agradecer a Deus, porque Ele tem sido fiel, né, para conosco. Amém? Amém. Há mais algum dos irmãos? Saúde, amada igreja, com a paz do André, Senhor. perdão. Gostaria de pedir aos irmãos que estivessem orando pelo meu avô. Ele é tio-avô, né? Irmão da minha avó. Que de um tempo para cá ele veio adoecendo e nos últimos dias ele acabou perdendo forças, né? Não está conseguindo mais se levantar, se mover. E aí está acamado. Não está conseguindo falar direito também. E mesmo assim a gente quer levar ele para o médico e ele diz não. Vamos para o médico e ele faz assim com a mão, né? Não quer ir de jeito nenhum ao médico. Provavelmente com medo, né? Por conta dessa realidade da pandemia e tudo mais. E aí que os irmãos possam estar orando pela vida dele, para que ele possa se recuperar, né? Ou até mesmo que a gente possa conseguir levar ele ao médico, pelo menos para fazer uma bateria de exames do porquê que ele veio perdendo as forças, né? E agora está Ele tem que idade, André? 75. Aí que os irmãos possam estar orando, né? E queria agradecer, né, mais uma vez a oração dos irmãos por esse período que tivemos aí afastado por conta da Covid, né, por termos nos recuperado, graças à vontade de Deus, à oração dos irmãos, né, que puderam estar aí orando pelas nossas vidas. E aí agradecemos por cada um que pode estar orando. Amém, amém. Há mais algum dos irmãos que deseja fazer um agradecimento, fazer um pedido? Vamos orar? Orar ao nosso Deus, orar ao nosso Pai. Queria que Luci, podia orar, Luci? Queria que Luci levasse a Deus uma palavra de oração. E gostaríamos também que a nossa irmã, que a irmã Simone, esposa do pastor Maurício, pudesse também estar orando nesse momento. Então, e a igreja vai concordar com essas duas irmãs, a irmã Luci e em seguida a irmã Simone. Pai amado, Pai querido. Pai amado, Pai querido. Pai amado, Pai querido, desde já queremos te agradecer. Abençoa cada irmão que está aqui neste lugar, Senhor Deus. Obrigada, Senhor. Pai, queremos te apresentar, Pai, aquelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que não podem, Deus, estar aqui conosco, Pai. Abençoa, Deus, o nosso pastor, a sua família. Oh, Deus, continua abençoando cada um que se encontra aqui, Pai. Só temos que agradecer pelo nosso dia de vida. Queremos te agradecer, Paizinho, porque o Senhor não tem deixado faltar nada em nossas vidas. E desde já só quero te agradecer, Senhor. Amém. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós somos gratos a Ti, Jesus, pelo dia de hoje, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, Senhor, pela família, Senhor, por estar na Tua presença nessa noite, Senhor. Abençoa cada um que se encontra aqui, Jesus, aqueles que não vieram também, Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor, nos seus lares, nos hospitais. Senhor, que Tu possa escutar cada pedido de oração nesta noite, Senhor. Tu és fiel, Jesus, Tu és digno de louvor, de honra, de glória e toda adoração, Senhor. Ah, Senhor, toma providência, Senhor, na vida daqueles que estão nos leitos dos hospitais, Senhor. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que sara, Senhor. Tu és o Deus que pode todas as coisas, Senhor, e nós cremos em Ti, Senhor, porque Tu és fiel, Senhor. Nós agradecemos pela salvação, Senhor, que Tu tem nos dado, Senhor. Continua nos sustentando na Tua presença, Senhor. Continua se fazendo presente em nossos meios, na nossa vida, na nossa família, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança, Senhor. Ah, Jesus, toma a frente de tudo, Senhor. Tu estás no controle de tudo, Senhor. A nossa vida Te pertence, Senhor. Nós Te agradecemos pelo fôlego de vida, Senhor, pelo respirar, pelo levantar, pelo deitar, pelo poder falar, Senhor, por poder escutar, Senhor, por poder estar na Tua presença, por ter liberdade, Senhor, de orar, de Te buscar, Senhor, pois és Tu, Senhor, quem és fiel, és Tu quem tem nos dado essa liberdade, Senhor, que o Teu Espírito possa continuar, Senhor, trabalhando em nosso ser, na nossa vida, Senhor, para que cada dia possamos ser melhor, Senhor, com os nossos irmãos, Senhor,
melhor com nossas atitudes, Senhor, com o nosso falar, no nosso deitar, no nosso levantar, Senhor. Pois é Tu quem tens provido todas as coisas em nossa vida, Senhor. Que o mundo possa Te conhecer, Jesus, e aqueles que não Te conhecem, Senhor, possa, Senhor, ter um encontro contigo nesta noite, Senhor. Ah, Jesus, visita, Senhor, a cada lar, a cada família, Senhor. Visita os hospitais, os presídios, Senhor. Liberta, Senhor. Tu és aquele que liberta, Tu és o que cura, Tu és o que salva, Senhor. E Tu és aquele que leva para o céu, Senhor. E em Ti nós estamos esperando, Senhor. A nossa esperança, Senhor, é um dia poder estar contigo, Senhor. Num lar, Senhor, onde Tu tens preparado para nossas vidas, para o nosso descanso eterno, Senhor. E assim nós já Te agradecemos desde já. Amém. Amém. Façamos todos a leitura bíblica responsiva, que encontra-se no texto de 1 João, capítulo 3, verso 2 ao verso 8. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. E todos? Purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Olha só, volta novamente lá, André. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Né? O peso da responsabilidade daqueles que afirmam que crê no Filho de Deus, né? Que crê em Jesus. Purificam-se a si mesmo, luta todos os dias para matar a sua natureza carnal, as suas inclinações carnais, para que de fato Deus possa reinar sobre as nossas vidas. Amém? Convido nesse instante aqueles que podem desejar ficar de pé e juntos sermos elevados em um momento de louvor e adoração. Eu gostaria de saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Meus queridos, em Mateus, capítulo 6, versículos 9 ao 13, o Senhor Jesus, ele ensinou aos seus discípulos e à igreja como convinha orar, né? E ele deixou essa oração tão maravilhosa que até hoje nós fazemos, que é a oração do Pai Nosso. E nesse momento eu convido a igreja a louvar esse hino, a adorar a Deus através desse hino que tem por título Pai Nosso, que diz: Pai Nosso, que estás nos céus, louvado seja o teu nome e engrandecido seja para todo sempre. Amém? Então louve, Pai Nosso, que estás no céu. Céu.
muitas vezes, quando nós estamos passando por algum tipo de problema, procuramos um lugar para nos esconder, né? Para ficar ali, não queremos contato com ninguém. E podemos até dizer que é um lugar secreto, né? Onde muitas vezes não queremos contato com uma pessoa ou com outra. Mas existe um lugar secreto, irmãos. Que nesse lugar nós nunca estaremos sozinhos. Porque nesse lugar secreto, o Senhor, Ele olha para a gente e Ele nos contempla. E Ele estende a sua mão e Ele colhe cada lágrima, cada oração. Muitas vezes palavras que nem na nossa boca temos coragem de falar. Mas o Senhor vai lá e pega como um Pai amoroso. E nesse lugar secreto, nós temos certeza que o Senhor Deus, Ele está olhando e nos ajudando, e nos levantando, e nos ensinando. Então, nesse momento, irmãos, nós vamos louvar esse hino maravilhoso, que diz lugar secreto. E esse hino diz, eu quero ir mais fundo. Leva-me mais profundo, mais profundo. E nessa noite, irmãos, diga, Senhor, eu quero ir para um lugar de intimidade contigo. E a cada dia ser mais profundo, Senhor, na intimidade contigo, na oração, no fazer a tua vontade, Senhor. Me ilumina e me ajuda. Amém? Braços é o meu lugar, eu sou aqui.
secou. Eu quero ir. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então, seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Meus queridos, a nossa oração, ela não é em vão. Quando nós falamos, nós não estamos dispersando palavras. Mas quando nós oramos, nós temos a certeza que existe um Pai no céu, que está com os ouvidos atentos para o seu povo. E é tão maravilhoso de saber que, apesar de falho, pequeno, pecador, o Senhor Deus tão grande, que criou todas as coisas, Ele se importa comigo e Ele se importa com você. Então, qual é a saída? A saída, irmãos, é sempre orar, é sempre buscar esse Deus que está disposto a ter esse relacionamento conosco. Nós, criação dele, para a glória dele e louvor do seu nome. Amém? Tudo que eu quero é te ver, me envolva com sua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com sua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Amém. Glória a Deus. E continuando adorando esse Deus tão maravilhoso, que nos ensinou a buscá-lo em oração, que nos vê no lugar secreto, que responde à nossa oração. Nesse momento, vamos nos quebrantar diante dele e dizer: Senhor, me molda, me usa e faz comigo conforme o teu querer, Senhor, porque a minha vontade é fazer a tua vontade. Amém? Nesse momento, louve e adore ao Senhor, quebrantado. Eu vou, no seu
de minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Assentar, nós passaremos agora ao momento de dedicação de bens e vidas, onde teremos oportunidade de, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, demonstrarmos a nossa gratidão a Deus e a nossa lealdade ao princípio que Ele tem nos ensinado, a fim de mantermos esse local, de mantermos a manutenção da obra do Senhor. E eu convido nesse instante para que façamos todos a leitura do texto de Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Todos juntos? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Louvemos ao Senhor nesse instante. Louvemos. Cegueira em Vista 396 do cantor cristão. Com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas agora desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz,
ensino da lei, mas depressa fugi, em Jesus me escondi, em refúgio seguro dele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Seremos nesse instante elevados a Deus em uma palavra de oração em gratidão pelos dízimos e pelas ofertas com a nossa irmã Grace. Graças te damos, Senhor, por mais um dia, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida. Te agradecemos, Senhor, por esses dízimos e as ofertas, Senhor, que foi entoado, Senhor, em teu altar, Senhor, para a manutenção da tua casa, Pai. Abençoa, Senhor, cada família, Pai. Continua nos sustentando, Senhor, com teu braço forte, Senhor. Obrigado pelo nosso pão de cada dia, Senhor, que nunca faltou e nunca há de faltar. É isso que eu te agradeço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos ter uma participação agora com o Radson, que estará louvando ao nosso Deus e ao nosso Pai. Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. É motivo de alegria de estar aqui mais uma vez, né? Agradeço a oportunidade ao meu pastor e sempre, todos os dias, irmão, o pastor sempre manda uma mensagem para mim no WhatsApp. E muitas vezes no decorrer, né, a gente nem olha, né, frequentemente, mas eu quero louvar a Deus pela vida dele, desse homem de Deus, né? Que é uma simples mensagem, né? Mas muitas vezes, essa mensagem que a gente muitas vezes está precisando de uma palavra, né? E todos os dias ele manda essa mensagem para mim. E eu agradeço a Deus pela vida dele e pela vida de cada irmão que está aqui nesta noite. Glória a Deus. Deixa ele ajeitar aqui. Eu não iria chegar aqui nesta noite, né? Não iria chegar aqui. Estava programado para eu ir para o culto lá na igreja onde eu moro, no Jordão. Mas Deus, ele é aquele que, quando ele quer que você chegue em outro lugar, ele cria uma situação, né?
E muitas vezes a gente quer fazer da nossa maneira. Mas eu vim para a casa da minha irmã neste dia, passei o dia ali. E eu digo aos irmãos que eu não iria vir para aqui. Mas Deus tocou no meu coração. E meu pai fez o convite. Vamos lá para a igreja, para a Batista. E eu decidi vir. Mas sabe por quê? Porque primeiramente eu vim para receber de Deus. E também para trazer uma palavra para o teu coração. Aleluia. E este hino que eu irei louvar, ele fala que nós queremos conhecer a Jesus. Ele fala do nome de Jesus, né? O maravilhoso Yeshua. Mas Jesus, ele é tão lindo que não se pode comparar. A sua grandeza e o seu amor, ele não tem fim. E se você souber louvar junto, louve a Deus junto comigo nessa noite.
sua situação, não importa como você chegou aqui, Ele está sob o domínio de todas as coisas. Ele domina sobre a tua vida, Ele domina sobre a tua casa, Ele domina sobre a tua família. Aleluia. Aquieta o teu coração, confia nele. Aleluia. Ele está cuidando. Aleluia. Dá um sol maior aí. O Espírito Santo de Deus, Ele te diz nessa noite. Porque essa inquietação, Ele sabe de tudo que você está passando. Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua história. E Ele diz para você nessa noite: só me adora, só me adora, só me glorifica, só me glorifica. Levanta a tua mão nessa noite, levanta a tua mão e diz assim para Ele: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Tá chorando, se você tem que cuida de você, jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: deixa aí, vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Chore, cuida de você. Levanta, muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Chore, ele era mais Ele mandou te dizer, Deus mandou te dizer que vai. Ele mandou te falar que tudo vai passar. Tudo vai passar. Essa pandemia vai passar sobre a tua vida. Essa pandemia vai passar sobre a tua casa. Porque a mão do Senhor, ela está estendida sobre a tua casa. A Bíblia diz em Salmo 91: Ele te livra e Ele te cobre com as suas mãos. Você está guardado debaixo de tuas asas. E debaixo das suas asas você está seguro. Não chores, não chores, quem cuida de você. Levanta, levanta, tem muita gente que te ama. Ele mandou eu te dizer nessa noite que vai acontecer na tua casa, na tua família. Ele mandou te falar que tudo vai
essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Queria convidar o Aquiles. Hoje é o Aquiles, próxima quinta-feira, irmão Eduardo. Vamos orar pela vida do Aquiles. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos por essa noite, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Te louvamos pelo privilégio, ó Deus, que temos de poder ter um exemplar da Tua Palavra nas nossas mãos e de, através do seu conteúdo, ó Deus, sermos alimentados. Te pedimos que nessa noite o Senhor possa, pela Tua infinita bondade e misericórdia, usar, ó Deus, o Teu servo, o Teu filho, o irmão Aquiles, para que, através da exposição da Tua Palavra, através do Espírito Santo, possamos ser alimentados nessa noite. Que o Senhor possa ajudá-lo e preparar os nossos corações para receber tudo aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vai ficar com esse microfone, né? Graça e paz, igreja. É com alegria e não muito conforto que eu venho trazer a palavra para os irmãos hoje. Eu já falei há um tempo atrás o quanto eu fico tenso, o quanto eu fico nervoso todas as vezes que eu tenho que vir aqui à frente, né? Hoje eu fui surpreendido entre aspas, né? A gente meio que já sabe que isso pode acontecer, mas a gente nunca está esperando isso, né? Hoje eu fui surpreendido com algumas mensagens, inclusive no grupo da igreja, com alguns irmãos que viram uma aula que eu tenho dado ao longo desses últimos 2 meses para a Secretaria de Educação, né? Então, é uma aula que é transmitida para todo o estado de Pernambuco. E aí, é uma aula que, desde a primeira vez que eu fui ministrar, eu fiz com toda a tranquilidade. Eu sabia que tinha uma audiência ali de algumas milhares de pessoas que estavam vendo ao vivo e pessoas que iriam ver depois as reprises. O que os irmãos viram hoje pela manhã foi uma reprise. E aquilo não me intimidou, né? Eu já tenho alguns anos de sala de aula, pouco mais de 15 anos, e exercer a minha profissão eu faço com uma certa tranquilidade, mesmo diante das câmeras, mesmo diante de algumas centenas de alunos, né? Eu já tive a oportunidade de participar de um aulão numa das salas do Teatro Rio Mar, há uns anos atrás, tinha um pouco mais de 400 estudantes. E é uma prévia do que você vê no estádio. Você olha para as pessoas e aquela montanha de pessoas em cima de você. Nenhuma dessas coisas me intimida. Mas estar aqui diante de vocês, diante dos irmãos, no altar do Senhor, é algo que faz tremer as minhas pernas. É algo que me deixa extremamente desconfortável por saber da responsabilidade que eu tenho ao estar aqui, né? Do que falar, do que transmitir, o cuidado com a palavra para não ensinar aquilo que não está escrito, né? E é essa responsabilidade, a certeza de que eu serei julgado, né, pelo Senhor por essas palavras, né, para bem ou para mal, é que me deixam tão desconfortáveis, né? E eu peço desde já que os irmãos estejam em oração, em espírito de oração, e cientes de que aquilo que eu vou falar agora para os irmãos, a partir de agora, é primeiro falado a mim. Há um tempo atrás, acho que já tem alguns anos, o pastor Márcio contou para mim e mais alguns poucos irmãos, naquele momento, né? Provavelmente deve ter falado isso outras vezes, né? Que o segredo da boa pregação é que o pregador pense numa palavra que atinge o seu coração, que sirva primeiro para si, que seja primeiro para que ele possa rever a sua vida, corrigir os seus caminhos, e dessa forma ele estará também ajudando a igreja a seguir em fé e com Cristo. Amém? Nas últimas semanas, nas últimas 2 pregações, na pregação de quinta, a gente teve um pastor aqui, Carlos Mendonça, falando sobre a humildade. Ele começou a pregação dele falando sobre uma experiência que ele teve
e de quanto foi importante aquela lição que Deus deu para ele, para que ele pudesse vivenciar isso. Eu tenho vivenciado experiências na minha vida que têm me ensinado a ser humilde, né? O irmão Jário e a irmã Grace tiveram a oportunidade de, algumas semanas atrás, ouvir de mim, de uma forma muito breve, isso. Do quanto ser humilde, não é para os outros, mas para mim mesmo, na minha própria consciência, é difícil. Né? É algo difícil. No domingo, a esposa do pastor Jurandir, falou sobre para a Igreja do Senhor, sobre o dever do verdadeiro atalaia do Senhor. Né? E, pensando nisso, a gente vai utilizar essas duas mensagens, para refletir um pouco sobre como está a nossa vida, sobre quem nós somos, sobre quem devemos ser e sobre a verdade daquele que nos chamou. Nesse culto de oração e doutrina, eu queria começar com uma pergunta, ou algumas perguntas que são retóricas, não é para que ninguém me responda, né? Não tenho nenhum interesse, nenhuma pretensão de saber essa resposta dos irmãos. Isso é uma resposta dos irmãos para consigo e para com Deus. Né? E a primeira pergunta, ou o conjunto das perguntas que eu quero fazer para os irmãos, é: por que você veio aqui hoje? O que trouxe você aqui hoje? Né? Será que o que trouxe Aquiles aqui foi o fato de participar do louvor e, de repente, achar que a obra do Senhor não vai acontecer se ele não vier? Né? De repente, pode ser. Será que você veio aqui porque você tem algum parente ou você está enfermo e você veio em busca de cura? Pode ser que tenhamos alguém que tenha várias pessoas, talvez, com esse pensamento. Será que a gente veio aqui por uma porta de emprego, porque a vida está difícil e a gente não tem conseguido encontrar a melhor forma de levar o sustento para o nosso lar? Será que a gente tem esse sustento, mas a gente entende em Deus que precisa de algo melhor, de que a gente pode progredir, e por isso a gente veio à casa de oração do Senhor para colocar as nossas angústias diante do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de um trabalho melhor, de um emprego melhor, para honestamente levar o pão à minha família, aos meus filhos, quem sabe. Pode ser esse um bom motivo. Talvez você tenha chegado aqui para receber um milagre da parte de Deus, um milagre que eu não conheço, não vou ficar aqui especulando, não vale a pena. Todos esses são bons motivos para vir na casa do Senhor. Mas o centro do Evangelho, o centro do verdadeiro Evangelho, é que a gente se conscientize dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas faltas, e não percamos a esperança de que há um Senhor que, apesar dessas falhas, está todos os dias nos erguendo, enxugando as lágrimas dos nossos olhos e nos ajudando a seguir em frente. Porque amanhã eu vou cair novamente, mas o Senhor vai piedosamente, misericordiosamente me levantar cada um dos irmãos. Então, se você veio aqui em busca de cura, em busca de trabalho, em busca de um milagre que qualquer que seja, lembre-se, o maior milagre já foi feito. Foi a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sendo Deus, sendo santo, sendo puro, ele se fez habitar entre nós, se fez carne e nos salvou. Esse é o maior milagre que a gente pode ter. Então, agradeça a Deus por esse milagre. Agradeça a Deus porque ele derramou o sangue dele, o sangue precioso do Senhor, por mim e por você. Amém? Eu tenho muito medo, como eu já falei para os irmãos, de falar alguma bobagem, né? Então, qual a melhor forma de não falar bobagem? Meu pastor também me ensinou. Leia bastante a Bíblia, né? Se está na dúvida daquilo que vai falar, se você tem uma mensagem para dar para alguém e não sabe o que dizer, abra a Bíblia. Não tem como errar, né? Então, é dessa maneira, ciente de que por mim mesmo não sou capaz de trazer mensagem aos irmãos, vamos fazer isso. Então, nós vamos ler vários textos que vão tentar nos trazer aqui para a mensagem, que vão embasar a mensagem daquilo que eu tenho para os irmãos e para a minha vida antes de tudo. Então, abrimos lá nossas Bíblias em Romanos 8. Lá no verso 18, nós vamos ler até o 25. Esse é o nosso texto base. Romanos 8, verso 18 ao 25.
Então, vamos ler vários textos, tá? Então, eu peço que deixem suas Bíblias abertas. A maioria dos textos está no livro de Romanos. Então, a gente vai passear hoje pelos primeiros capítulos dessa carta escrita à igreja de Romanos. E vamos refletir um pouco sobre isso. Amém? Em Romanos 8, eu estou usando a versão, não é a minha Bíblia é a versão corrigida e fiel, um pouco diferente, mas eu vou utilizar aqui a versão que o pastor sempre usa, que é a Almeida Revista e Atualizada, porque, pelo que o pastor me disse, é a mais comum entre os irmãos, tá? Então, Romanos 8, versículo 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque não sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos que não vemos, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo rico privilégio de poder abrir o exemplar da Tua Palavra, de podermos nos reunirmos quanto irmãos, de cantar louvores a Ti, dizer que Tu és Deus, que Tu és o nosso Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, Pai. Nós reconhecemos que somos pobres, fracos, miseráveis, mas nós também sabemos, estamos cientes de que estamos alvo do Teu amor. Ser com cada um de nós, ser com a Tua Palavra, que eu possa diminuir e desaparecer, e a Tua Palavra possa brilhantar, Senhor, para tocar os nossos corações, a começar de mim. Amém. Então, essa palavra de Paulo, do apóstolo Paulo, né, que embora não tenha sido inicialmente escolhido entre os 12, né, foi escolhido para ser apóstolo de Cristo desde a fundação da terra, né? Então, antes de Cristo ser crucificado, ele já sabia que um dos 12 ao qual ele estava escolhendo o haveria de trair, né? Pedro tenta impedir, os apóstolos tentam impedir e Cristo os repreende, faz parte da obra, faz parte do planejar de Deus. Desde a fundação da terra, o Senhor já anteviu, já sabia, porque isso é uma característica de Deus. Ele sabe aquilo que está no nosso coração hoje, sabe o que estava ontem e sabe o que estará amanhã. A gente talvez não saiba aquilo que vamos vivenciar, das emoções que vamos passar, daquilo que iremos sentir, mas o Senhor já o sabe. E apesar de ter, aliás, inclusive tendo escolhido um dos apóstolos que iria o trair, Paulo já havia sido escolhido, né? E nessa carta, nesse trecho que nós lemos, Paulo está falando aí sobre a nossa real expectativa, a nossa grande expectativa. Como eu mencionei no início, buscar a cura para uma doença é legítimo. A Bíblia diz que a gente deve buscar, que a gente deve entregar as nossas angústias ao Senhor, deve confessar as nossas necessidades ao Pai, deve orar entregando as nossas necessidades a Ele. A Bíblia diz que isso é legítimo. A gente diz, se a nossa necessidade é um trabalho, uma cura, se é um milagre qualquer, se é uma restauração, se é uma união de um casamento separado, de um casamento conturbado, não importa. Todos esses são bons motivos para que a gente possa orar ao Senhor, vir à casa do Senhor e entregar as nossas vidas a Ele. Mas Paulo vai nos dizer que a ardente expectativa da criação, a criação somos nós, né? Aguarda a revelação dos filhos de Deus. Nós devemos estar centrados, focados, ainda que todas essas coisas que eu acabei de citar e tantas outras toquem no nosso coração, seja motivo da nossa oração, nós devemos estar centrados de que nós estamos esperando por Jesus, para que Ele venha nos buscar. E por causa disso, né, e por causa de um evangelho que tem muitas vezes sendo torcido para atender aos interesses humanos,
tem muitas vezes levado a cristãos, eu mesmo, e muitos dos irmãos talvez aqui já tenham passado por isso, a achar que Deus nos deve alguma coisa. Eu me lembro que alguns anos atrás eu orei ao Senhor e disse: Senhor, me permita isso. E no outro dia eu orei de novo: me permita isso. E no outro dia, e foi assim por alguns anos. Até que eu entendi que o Senhor não desejava aquilo para a minha vida, que o Senhor tinha outros planos para a minha vida, inclusive os planos, como eu disse no começo aos irmãos, de que eu pudesse colocar os 2 pés no chão, pudesse ser humilde. Ainda não sou. Continuarei tentando, continuarei buscando ao Senhor, mas essa oração o Senhor não me permitiu. E isso me levou a uma frustração, a uma angústia muito grande. Eu não posso dizer que tive depressão, né? Não posso dizer isso. Talvez tenha tido, talvez não tenha tido. Mas me lembro de ter sentido uma tristeza profunda, uma vontade de simplesmente não continuar, né? Não tive vontade de me matar, nem nada do tipo, graças a Deus, né? Mas, e não acharia nada demais ou nada absurdo se eu tivesse tido. Eu sou fraco, humano, falho. A vontade que eu tinha naquela época era desistir. Então, algo que eu nunca tinha feito na minha vida, todos os dias da minha vida, pelo menos de quando eu me recordo, né, do final da infância, o começo da adolescência, sempre foi de batalhar pelas coisas que eu desejava. Então, se eu desejava alguma coisa, vamos lá, vou estudar, vamos trabalhar, vamos estudar mais e vamos correr atrás das oportunidades para que as coisas aconteçam. Minha vida tem sido assim. E aquela foi a primeira vez que eu tive vontade de desistir, que eu me senti fracassado, não fracassado por ter falhado ou por ter algo dado errado, mas por não ser capaz, pelas minhas próprias mãos, de alcançar e de fazer aquilo que eu desejava. E isso me fez questionar a Deus, isso me fez achar que Deus estava faltando comigo, talvez, naquele momento, por não ter tido a misericórdia. Essa misericórdia que a gente lê na Bíblia e vê que Deus derrama todos os dias sobre as nossas vidas. E eu achava que Deus não estava derramando essa misericórdia sobre a minha vida, porque não estava atendendo a minha oração. E hoje, há uns 2 anos para cá, eu já compartilhei isso com os irmãos numa quinta-feira, eu dou graças a Deus porque o Senhor não atendeu aquela minha oração. Eu pude amadurecer bastante e, principalmente, entender que ainda tenho muito a amadurecer. E a primeira verdade que eu queria trazer para os irmãos foi a verdade que eu aprendi naquele momento, que eu confessei aqui aos irmãos, dizendo: o Senhor não atendeu a minha oração e graças a Deus por isso. Eu aprendi naquele momento, irmãos, que Deus não te deve nada. Deus não deve nada a Aquiles. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 41, verso 11. A gente vai ler esse versículo só para que eu mesmo não seja tentado a falar aquilo que a palavra do Senhor não disse. Jó 41, verso 11. Nesse momento de tristeza, de aflição, um dos livros que eu fui ler pela primeira vez, do começo até o fim, foi o livro de Jó. Eu estou falando aí do ano de 2016, né? Os que não são mais próximos, talvez, os mais próximos talvez tenham um pouco mais de noção do que é que eu estou falando, não vou entrar em detalhes porque não é o objetivo. Mas eu fui ler, em 2016, pela primeira vez, o livro de Jó por inteiro. Já tinha lido vários trechos do livro de Jó, o texto de Jó, a história de Jó é muito pregada nas igrejas. E nessa minha experiência como cristão, minha conversão foi em 2009, então aí quase 12 anos, eu quase sempre ouvi falar de como Jó perseverou. E aí eu fui ler esse texto, porque se eu não estava conseguindo perseverar, né, quem sabe lendo a palavra de Deus, quem sabe vendo um homem que perseverou o tempo todo, pelo menos era assim que eu achava, era assim que as pregações que eu via e os textos que eu conhecia me faziam entender, quem sabe assim eu aprenderia. Então veja o que diz a palavra aí de Deus no livro de Jó, capítulo 41, verso 11. Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Então, essa é uma palavra de Deus para Jó. Eu vou repetir para os irmãos. Quem primeiro deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhes. Então, o que é que Aquiles deu primeiro a Deus, para que Deus seja devedor de Aquiles de alguma coisa? Para que Deus tenha que ter o compromisso de atender a alguma oração, de me conduzir para onde eu desejo, para onde eu acredito,
com meus olhos enganosos, com meu coração enganoso, quem sou eu para dizer que o Senhor deve me retribuir? O que eu aqui lhes fiz para Deus? Não importa o que você fez para Deus, ou o que você acha que fez para Deus. Isso tudo é muito pouco. Não importa quantos anos você sirva ao Senhor, o quanto servo dedicado você seja, o quão participativo na igreja você seja, o quanto você abra mão. Ainda que você fizesse tudo o que estivesse ao seu alcance, assim como eu, você continuaria sendo eterno devedor do Senhor. Então, a primeira verdade que eu trago para os irmãos, que o Senhor trouxe para mim, e eu trago para os irmãos é essa: Deus não nos deve nada, nada. Se o Senhor fizer alguma coisa na sua vida, glória a Deus. E se Ele não fizer, glória a Deus também. Os irmãos certamente já ouviram isso, né? Eu só queria também compartilhar com os irmãos de que, graças a Deus, o Senhor não atendeu aquelas minhas orações. Me fez crescer, me fez entender, me fez me aproximar de Deus. Talvez se o Senhor tivesse atendido a minha oração naquele momento, talvez eu não estivesse aqui hoje, talvez eu não estivesse vivo, talvez eu não estivesse na igreja, eu não sei, mas o Senhor o sabe. Então, se você não está tendo uma das suas orações, ou várias das suas orações atendidas por Deus, dê glória a Deus, porque Ele vê aonde você não vê. Ele percebe e já sabe aquilo que você está longe de entender. E Ele sempre busca aquilo que é melhor para a gente. Então, não se ache merecedor de Deus, não se ache merecedor de algum favor da parte de Deus. Nós não somos, eu não sou, não acredito que nenhum seja. A palavra de Deus vai dizer que nenhum de nós é merecedor. Ainda sobre o livro de Romanos, eu queria que os irmãos abrissem lá em Romanos 3. A gente vai passear pela Bíblia, né? Como eu já falei aos irmãos. Vamos ver vários textos, tá? A maioria do livro de Romanos. Romanos 3, 23. Isso reforça o que a gente acabou de falar, né? Deus não nos deve nada, né? Olha o que diz lá. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Na época de Paulo, havia um conflito muito grande entre os judeus e os gentios. O povo de Deus, que era filho da promessa, né? Os judeus, e os gentios, que foram trazidos para junto dos judeus por meio de Cristo, por meio da morte de Cristo. Então, naquela época havia uma guerra, uma confusão entre eles, os judeus se achando mais merecedores, se achando descendentes, entendendo que são descendentes de Abraão e que por isso eram mais merecedores de estar diante de Deus, de estar no céu, de contemplar a glória de Deus do que os gentios, não entendendo aquilo que os fazia ou que poderia fazê-los ver a Deus, pois todos pecaram, judeus ou gentio, e carecem da glória de Deus. Eu vou fazer algo que é muito arriscado, mas é algo que eu já penso sobre isso há muito tempo, né? Isso não está na Bíblia, isso não está na Bíblia, e tudo que não está na Bíblia é um perigo de se falar. Mas talvez os judeus e os gentios sejamos nós e as pessoas que ainda não conheceram a Jesus. Talvez os judeus sejamos nós, os crentes que estão na igreja, que professam a Cristo como Salvador. Talvez os gentios sejam aqueles que ainda serão alcançados pelo evangelho que eu e você iremos pregar, seja com palavras, seja com as nossas atitudes no dia a dia. Então, quando você pensar, né, e eu já fui tentado a pensar muitas vezes dessa maneira, e eu sei que isso deve ter acontecido com muitos irmãos, e eu sei que isso é um problema da igreja, quando você se achar, ou você se ousar achar mais merecedor da presença de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, lembre-se desse texto que Paulo escreve a Romanos. Pois todos pecaram, não são todos os que estão fora da igreja, não são todos os que não conhecem a Cristo, são todos, inclusive nós. E todos carecemos da glória de Deus. Então, somos justificados de graça, pela graça do Senhor Jesus, pela misericórdia dele que nos alcançou. Então, nenhum de nós é merecedor, nenhum de nós. Ainda no livro de Jó, né, é a última vez que nós iremos falar do livro de Jó hoje. No capítulo 3,
Eu convido os irmãos a lerem esse capítulo. Se puderem ler o livro, né? Eu espero que os irmãos não precisem passar por uma situação como eu passei para ler o livro de Jó, né? Mas se puderem ler o livro de Jó, vai ser muito interessante. No livro de Jó, capítulo 3, a gente encontra um Jó diferente daquilo que a gente vê nas pregações. Então, eu, Aquiles, vi muito nas pregações um Jó que perseverou, um Jó que repreendeu a sua esposa, repreendeu os seus amigos, certo de que tinha um Deus que não o abandonaria. No capítulo 3 de Jó, não é esse Jó que a gente encontra. E esse texto me ajuda, esse capítulo 3, me ajudou a entender que grandes homens como Jó, também passaram por situações de que eu passei e que certamente ainda iria passar. Então, esse capítulo 3 eu trouxe para a gente mostrar, falar um pouco sobre a angústia na vida terrena, né? Então, o pastor já teve a oportunidade de pregar aqui algumas vezes sobre a angústia de Davi. Os irmãos já viram essa pregação está gravada e disponível lá no canal da igreja. Mas eu não me recordo de ter visto, não só aqui, eu não vi nenhuma pregação falando sobre isso, sobre a angústia de Jó. Então, Jó capítulo 3, verso 11, vai dizer assim: porque não morri eu na madre, porque não expirei ao sair dela. Se os irmãos continuarem lendo todo esse capítulo, vão ver Jó se lamentando e desejando a sua morte. Desde antes do seu nascimento. No verso 16, ele diz, continua sugerindo, né, outras formas dele não ter vindo a existir, para não passar pelo sofrimento que ele vinha passando. E no verso 16 ele diz, ou como aborto oculto, eu não existiria como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Então, Jó, nesse texto, ele está mostrando a sua fraqueza, o quanto ele é humano, o quanto ele sofre, o quanto, apesar de ter sido muito abençoado durante muitos anos da sua vida, e durante muito mais anos depois dessa situação que se sucedeu sobre a vida dele, a ação de Satanás sobre a vida dele. Mas ele está mostrando nesse texto que ele também, assim como nós, chora, assim como nós, ele desfalece, assim como nós, ele perde as forças, mas em outros capítulos a gente vai ver que Jó vai ter a sua fé revigorada. Então, quando os irmãos passarem, como eu passei, e como eu certamente ainda vou passar, eu não tenho nenhuma dúvida disso, nenhuma dúvida, a palavra de Deus nos garante, né, que nós teremos muitas aflições, mas nos alerta a ter bom ânimo. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, assim como eu já passei, e talvez a experiência que eu passei ainda tenha sido muito pequena, possivelmente muito pequena. Foi grande, talvez, para o momento que eu estava vivendo, pela experiência que eu tinha com Deus, mas foi grande o suficiente para eu saber que eu tinha um Deus que me sustentava, que, embora não atendesse às minhas orações do jeito que eu quis, nunca deixou faltar nada na minha vida. Para esclarecer um pouco para os irmãos, sem entrar muito em detalhes, não porque eu tenha problema em falar sobre isso, mas porque não é o objetivo da mensagem de hoje. Em 2016 foi o ano em que eu perdi meu emprego público, um emprego federal, onde eu era professor do Instituto Federal, e foi muito estranho para mim, porque eu trabalhei em escola durante muitos anos, escolas particulares, algumas delas que demitiam muito, trocavam de professores com uma velocidade absurda, e eu nunca tinha tido a preocupação de ser demitido. Então, o que é que eu pensei? No emprego público, quando é que eu vou ser demitido? Nunca mais, né? Nunca mais. E Deus me mostrou que não era bem assim, né? Deus me mostrou que quando a gente acha que pode andar com as próprias pernas, quando a gente acha que a nossa vida só depende da gente, Ele vai lá e modifica todos os caminhos. Constrói um novo caminho melhor do que o que a gente imagina, apesar da racionalidade humana dizer que não. Eu encontro pessoas hoje que, quando ouvem a minha história, ou as pessoas que eram minhas amigas e ainda permanecem meus amigos até hoje, e pensam sobre tudo o que eu passei e ainda acham que para mim teria sido melhor ter a minha oração atendida. E eu estou bem certo de que não, irmãos. Estou bem certo de que não, porque apesar de tudo o que passei, das dificuldades que passei, eu percebi que o Senhor me sustentou em todos esses momentos. Apesar de ter perdido o meu emprego, quem já ouviu falar de quem perde o emprego público, quando você perde o emprego público, não tem FGTS, não tem multa rescisória, você perde o emprego. Amanhã está sem salário, sem nada. É assim.
E apesar disso, o Senhor me sustentou. O Senhor me sustentou. Abriu portas de trabalho onde eu não esperava, por pessoas que eu não imaginava, pessoas que eu nem sabia que conheciam a minha profissão. Eu não sou de estar por aí dizendo, eu sou crente, eu sou professor, eu sou isso. Eu não sou de fazer isso, não é a minha. Então, eu jogo futebol com alguns dos irmãos daqui, eu não fico dizendo, não, porque eu sou professor. Não é um hábito meu, isso é uma coisa minha. Não está certo nem está errado dizer, mas é um hábito meu. E eu tive a oportunidade de ter um convite de uma pessoa que também comigo jogava futebol. Aqui, eles não quer dar uma aula, não, a gente está precisando, né? E várias situações dessas foram acontecendo para que eu pudesse perceber que Deus não atendia as minhas orações, mas Ele estava me sustentando a todo momento. Deus não deixou faltar o pão, Deus não deixou que eu esmurecesse, apesar das minhas fraquezas, mas Ele não deixou que eu desistisse. E eu devo a Ele tudo isso. No capítulo 42 de Jó, 42, verso 1. Isso foi um pouco do que eu vivenciei nessa época, irmãos. Conforme as oportunidades de trabalho iam novamente se abrindo, as coisas iam acontecendo, parecia que aquela tempestade estava se acalmando. Então, foi por aí que eu vivenciei, e a minha oração foi muito parecida com aquilo que Jó fala nesse texto, Jó 42, do 1 ao 5. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Né? Então, naquela época, irmãos, eu já tinha a oportunidade de estar alguns anos na igreja, já tinha sido professor da Escola Bíblica Dominical, juntamente com Alex, juntamente com mais alguns irmãos na IBR, e já tinha tido a oportunidade de ler, eu não vou dizer muito, mas um pouco sobre a palavra, de conhecer um pouco. E essa experiência com Deus me fez ver que toda a leitura da Bíblia, por mais que eu fizesse isso diversas vezes, e mais vezes, não seria o suficiente para conhecer a Deus. Foi necessária experiência na minha vida, para que eu pudesse entender quem de fato era Deus, qual a responsabilidade que Ele tem sobre a minha vida, e sobre como Ele tem me sustentado e como Ele ainda vai sustentar a minha casa e a sua casa. Pode parecer que Deus te abandonou, pode parecer que Deus não está te respondendo, mas hoje eu sei que naquele momento Deus estava me respondendo. Eu, Aquiles, é quem não queria ouvir. Eu estava disposto apenas a ouvir um sim, mas Deus dizia o tempo todo não, não e não, porque Ele sabia o que era melhor para mim. Na época eu não enxergava. Hoje eu sou capaz de ver as mudanças e as transformações que Deus tem feito na minha vida. E principal, acho que é o principal, o mais importante de tudo, é a minha consciência diária de que eu preciso melhorar todos os dias. Porque eu estou muito, mas muito longe de alcançar o dia perfeito. Se não for a misericórdia do Senhor, não tem como. Agora vamos voltar para Romanos, né? Romanos 5, verso 3 e 4. E é um desafio para os irmãos. É um desafio para mim e é um desafio para os irmãos. É muito fácil a gente agradecer a Deus, vir aqui e dizer, Deus, obrigado porque eu estou de posse de vitória. Deus, obrigado porque o Senhor fez isso por mim. Deus, obrigado porque o Senhor já mostrou que vai fazer isso ou aquilo por mim. É muito fácil. Mas uma outra verdade que eu trago para os irmãos, que é para a minha vida e para os irmãos também, é que nós devemos nos gloriar nas tribulações, nas dificuldades que Deus nos permitir passar, porque há um propósito para isso. Romanos 5 vai dizer assim, e não somente isto, verso 3, e não somente isto,
mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz a esperança. No início dessa ministração, eu trouxe para os irmãos que uma das coisas que a gente precisava ter sempre no nosso coração é a certeza de que nós somos falhos e pecadores. E a segunda é que nós deveríamos ter esperança de que, sendo fracos e pecadores e falhos, há um Deus que derramou o seu sangue para nos salvar. E que nós devemos esperar por Ele, nós devemos perseverar em esperar por eles. Todos os dias a gente ouve, né? E que possamos continuar ouvindo. Jesus está voltando. Pode ser que Ele não volte hoje, pode ser que não seja amanhã, pode ser que não seja na minha ou na sua geração, mas Jesus está voltando. E que a gente possa se gloriar nas tribulações que Deus nos permite passar, para que a gente possa produzir nos nossos corações a perseverança de quem espera naquele que é o único que pode nos trazer esperança. Então, que a nossa alegria não seja apenas nos bons momentos, nas coisas boas que o Senhor nos permite viver, apesar de sermos quem somos, mas que as nossas alegrias sejam também nas tribulações que Deus nos permite passar, porque é aí que a gente vai entender que somos dependentes de Deus. Somos dependentes de Deus. Eu reflito muito sobre a minha vida. Acredito que os irmãos devem passar por isso também, se pegar pensando sobre as coisas que os irmãos têm feito, sobre as coisas que eu tenho pensado, não fiz, mas pensei, não deveria ter pensado. E em 2010, o Senhor trouxe para mim uma palavra que trouxe conforto ao meu coração, não me tranquilizou, mas trouxe conforto ao meu coração. Ela se encontra ainda no capítulo 5, no verso 20. Quando eu pensava sobre os defeitos que eu tenho, os defeitos que eu tinha em 2010, os defeitos que eu tenho hoje e os defeitos que eu ainda terei no dia que o Senhor me chamar. Isso trouxe uma profunda tristeza naquela época ao meu coração, eu recém-convertido, né, com toda a vontade, com toda a garra para alcançar a palavra de Deus e vivê-la integralmente na minha vida. Eu me senti triste por ter pecado, por ter pensado aquilo que não deveria ter pensado. E não acredito muito nisso. Não acredito é uma expressão muito forte, mas eu não sou o tipo de irmão que procura isso. Eu até comentei com o Grace, acho que foi com o Grace recentemente. Eu não sou o tipo de irmão que abre a Bíblia e procura um versículo. Não acredito muito nisso. Entendo que Deus fala de diversas formas com a minha vida. Numa pregação, num hino, numa palavra. E nesse dia, o irmão aqui, Aquiles, que não acredita muito nesses versículos que vêm de repente, recebeu esse versículo, Romanos 5:20, nesse dia, nesse momento em que eu estava triste. Capítulo 5, verso 20 de Romanos diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, para que a ofensa crescesse, para que ela fosse grande. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E junto com esse versículo tinha uma mensagem, dizendo ali que, olha, Aquiles, falando comigo, dizendo, olha, Aquiles, eu sei que tu tens muitos pecados, eu sei que tu tens muitas falhas, eu sei que o teu caráter não é reto como o meu, mas acalma teu coração. A lei que eu construí foi para te mostrar que tu és pecador, que tu és necessitado de mim. E onde esse teu pecado é grande, saiba que a minha graça para perdoar e para te lavar, ela é muito maior. Então, aquilo trouxe uma paz no meu coração, aquilo trouxe um conforto para mim, não me trouxe tranquilidade por causa do que eu vou trazer para os irmãos logo em seguida. Não me trouxe tranquilidade completa para que eu ficasse descansado. Agora é só seguir em frente e errar, errou, porque faz parte? Não, de jeito nenhum. Longe de mim, miserável homem que seria se assim o fosse. Mas me trouxe conforto, me trouxe esperança. Esperança de saber que não estava tudo perdido, né? Então, em Romanos, no capítulo 6, logo aí em seguida, nos versos 1 ao 4, Paulo vai nos dar razão para entender que a gente não deve se acostumar com o pecado. Não é porque Deus nos diz que onde abunda o pecado, superabunda a graça, que a gente deve se mergulhar no pecado e dizer, tudo bem, posso pecar porque o Deus da misericórdia e da graça vai me perdoar. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Deus não se deixa escarnecer.
Romanos 6, o verso 1 até o 4, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Já que a graça vai superabundar? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, naquele momento em que eu me deparei com essa palavra, isso é um hábito que eu já tenho, né? É de ler o que está ao redor, né? Então, eu recebi um versículo, Romanos 5:20. Vamos ler o que está um pouco antes, para entender do que Paulo está falando. Vamos ler um pouco depois, para ver do que Paulo está falando. E aí eu pude me deparar com esse texto, né? De que não era por saber que a graça de Deus superabundava na minha vida, que eu poderia viver tranquilamente pecando sem nenhum problema. Não quer dizer que ainda hoje eu não tenho atitudes que eu me envergonho de ter e pensamentos que eu não deveria ter. Todos os irmãos que são conscientes, crentes, sinceros em Cristo, não precisam dizer um para os outros, mas podem dizer para o Senhor: eu sei, Senhor, que eu tenho falha aqui ou ali. Cada um tem as suas fraquezas. Então, que a gente possa todos os dias buscar ser morto com Cristo, sepultado. O batismo, né, aquilo que traz nome para a nossa igreja, para a nossa denominação, está associado a isso, à representação, ao simbolismo para a sociedade, de que nós deixamos ou que queremos deixar as nossas práticas pecaminosas para simplesmente seguir ao Pai. Então, que a gente possa fazer isso todas as vezes, e todas as vezes que nós falharmos, seja em ações, em omissões, aquilo que não deixamos de fazer, ou em pensamentos, que a gente possa lembrar dessa palavra, de que a gente pode se arrepender e que a gente deve buscar novidade de vida. Lá em Lucas 22, verso 31 e 32, a gente está caminhando aí para o fim. Lucas 22. Pastor, hoje Anne disse, tu vai pregar hoje, né? Eu disse, eu espero que o pastor esqueça. Eu espero que o pastor esqueça. Não me sinto confortável, como eu disse aos irmãos, não me sinto confortável. E pensando nessa palavra que eu ia trazer para os irmãos, eu me deparei com a seguinte frase, que para mim no tempo de hoje faz muito sentido. Não sei como é que eu vou pensar sobre isso mais para frente. Mas a frase dizia o seguinte: o roteiro principal da Bíblia, ou um dos roteiros principais da Bíblia, é a humilhação do homem para a glória de Deus. Então, quando o homem pensa que vai fazer as coisas da sua maneira, da forma como ele deseja, Deus quebra ele em pedaços, para mostrar para ele que a glória é dele. Em Lucas 22, Jesus está mostrando que ele fez isso com Pedro, né? Fez isso com Pedro. Diz assim, no verso 31, Lucas 22, verso 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Na minha Bíblia diz que Satanás pediu a Deus para cirandear com a vida de Pedro. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, imagina você apóstolo de Cristo. Imagina você, eu, tendo a honra de ser apóstolo de Cristo, conviver com ele durante anos, ver os seus prodígios, os seus milagres, não de ouvir falar, mas de presenciar. A gente tem um hábito, e nenhum problema com esse hábito, né, de estender as mãos quando vai orar. Quase como se das nossas mãos fossem sair poder. Lembre-se que na época dos apóstolos e na época de Cristo, a sombra curava, a orla das vestes de Jesus curava, não era necessário a mão estendida para curar. A palavra de Deus curava, a palavra de Jesus curava. Então, imagine a gente como apóstolo de Cristo ouvir esse versículo 32 da parte de Jesus, parte B. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Imagina o pastor Márcio pastoreando você durante 10 anos e dizendo assim,
Vamos dizer para André, é um amigo do meu coração. Dizendo para André, quando você se converter, fortalece os teus irmãos, fortalece a Dário. Imagina, Eduardo, 10 anos na igreja, 15 anos, a vida de João grande, e o pastor diz isso para ti. Imagina Aquiles, pastor Márcio dizendo isso. Aquiles, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro respondeu, né? Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Ou Pedro está enganado ou Jesus está enganado, né? Eu não vou me aprofundar sobre isso, os irmãos sabem. Esse é o homem que negou a Jesus 3 vezes. Quando teve a oportunidade de morrer com o seu Senhor e o negou. Não conheço, não sei, estás louca, não sei quem é esse. Este é o homem que Jesus escolheu para ser a pedra de esquina da sua igreja. Este é o homem. Então, um homem que teria tudo para daqui em diante ser humilhado por Deus, foi resgatado pela misericórdia e pela graça de Deus. Não é diferente com as nossas vidas, cada um com seu propósito, cada um da sua forma. Então, a gente vai negar a Cristo, infelizmente. Eu já neguei. Você talvez já tenha negado. Se não negou, vai negar. Com palavras, com ações ou talvez com omissões. Se calando quando deveria falar. Mas não desanime. Pedro, aquele homem que passava, um pouco depois disso, passava e a sombra dele curava, passou por isso. É normal que a gente possa passar também. Não esmoreça, tenha fé. Romanos capítulo 7, 18. Romanos capítulo 7, verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Se você está vendo, se você acabou de ver Pedro pecando, negando ao seu Senhor, aquele que ouviu milagres, que ele viu milagres serem realizados, você está vendo agora um outro apóstolo de Jesus, o apóstolo Paulo, o que mais escreveu cartas, que mais tem livros na nossa Bíblia. Ele também está mostrando nesse texto que ele também é fraco, que ele também é falho. No auge do seu ministério, convertendo nações, edificando igrejas, construindo igrejas, implantando, indo para outras igrejas para serem abertas, Paulo está dizendo que ainda assim, o bem que ele deseja fazer, ele não consegue fazer. O mal que ele não quer fazer, ele faz. E isso por causa da sua natureza pecaminosa. Conosco, a semelhança daquilo que foi com Paulo, não é diferente. Que continuemos a perseverar. Que a gente possa sempre entender que Deus tem um propósito nas nossas vidas, que Deus trabalha nos momentos, nas ações em que Ele vai nos permitir vivenciar. Ele trabalha naquilo que nós não desejamos que aconteça, mas acontece. E isso vai, a cada dia, nos transformando, para que nós sejamos verdadeiros servos do Senhor. Servos, como a origem da palavra nos diz, escravos, aqueles que não têm vida própria, que abrem mão de si, dos seus próprios desejos, para viver a vontade de Deus. Que nós sejamos mais conscientes das nossas fraquezas, que nós sejamos mais dependentes de Jesus e, por fim, que nós sejamos servos do Senhor Jesus. Que o meu coração de Aquiles e o seu, meu irmão, seja todos os dias tocados por Deus, para que haja em mim e em você disposição para servir como verdadeiro servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, meus irmãos. Que Deus possa estar trabalhando no nosso coração essa boa palavra, que os irmãos possam levar para casa essa receita e possamos aprender com os exemplos que foi dado a ter uma postura de cristão que possa agradar o coração do nosso Deus e do nosso Pai. Quando eu leio o livro, toda vez que eu prego, que eu penso, né, e que eu vejo alguém falar sobre o livro de Jó, não tem como não lembrar de uma frase que para mim tem todo o significado no livro de Jó.
é uma frase que durante muitos anos da minha vida eu não tinha observado, apesar de ter lido algumas vezes o livro de Jó, não tinha observado. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de pregar, eu não me lembro se está gravado, né, mas o título da mensagem naquela noite foi o seguinte: o que Jó temia. Eu não sei se está gravado, né, eu não sei se está gravado, mas naquele dia ali, Jó, essa frase, o que eu mais temia me sobreveio. Não sei se alguém lembra dessa mensagem. O que eu mais temia me sobreveio. Isso é muito interessante. Lembra disso, Olivia? O que eu mais temia me sobreveio. Então, o Jó, ele não perdeu a esposa. Ela ficou lá, né? Ele não perdeu também, aparentemente, os seus melhores e mais achegados amigos. Eles permaneceram lá. Mas o que ele perdeu? Sua saúde, perdeu seus filhos e perdeu todo o seu patrimônio. Aí ele vai dizer, o que eu mais temia, isso me aconteceu. Aí vai falar justamente sobre os temores que ele tinha, né, e como ele reagiu diante disso, né, ao constatar que aquilo que ele mais temia perder foi justamente aquilo que foi tocado e levado. E que Deus nos ajude, né, a olhar no exemplo dele, olhar também para o nosso exemplo e dizer, eu até falei naquele dia, né, o que é que você mais teme? O que é que você mais teme? Né, qual é o seu maior receio? Qual seria a sua maior perca? Que Deus nos ajude dia após dia a colocar em prática essa verdade e entender que a maior perca que nós possamos ter nessa terra é sair da presença de Deus, né? Não existe. Essa é uma perca incalculável. Os filhos, ele teve novamente, né? O patrimônio voltou, viveu muito tempo ainda, né? Mas a presença de Deus, ela de fato é a maior perca. Uma vez que se perde a presença de Deus, né? O homem ele foge completamente do propósito da sua existência. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós bendizemos o Teu santo nome, bendizemos, pois entendemos que o Senhor é bom, que a Tua misericórdia dura para sempre, que dia após dia o Senhor continue trabalhando nas nossas vidas, lapidando o nosso caráter, Deus, a fim de que a Tua vontade possa ser de fato executada. Nos ensina, ó Deus, a lutarmos com a nossa natureza pecaminosa, a lutarmos, ó Deus, com a nossa pequenez, a lutarmos, ó Deus, com as nossas imperfeições, e dia após dia, através do Teu Santo Espírito, continua trabalhando nas nossas vidas, a fim de que venhamos Te servir nesse mundo e nesse tempo tão desafiador, de uma maneira que não venhamos Te envergonhar. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece a nossa vida, a fim de que tenhamos pronto para fortalecer e ajudar a outros nessa caminhada. Que assim seja, no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.